Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o programa Desenrolando Toldos e Coberturas. Aqui você vai adquirir dicas e tirar as suas dúvidas no que se diz respeito à fabricação e instalação de toldos e coberturas. Meu nome é Glauter Santos e nesse vídeo eu quero falar para vocês das estruturas que pode compor a formação de toda a estrutura metálica para a execução de uma cobertura, quando essa cobertas com telhas metálicas. Se esse tema te interessa, fica comigo. Então, geralmente quando uma pessoa tem um problema provocado por ações climáticas, por exemplo, o sol, a chuva, na sua maioria das vezes ele pensa em fazer uma cobertura para cobrir uma área. E essa cobertura pode resolver vários problemas, como por exemplo cobrir um veículo, armazenar um material em uma determinada área, acrescentar um cômodo em uma residência, empresa, enfim, em vários aspectos. Uma cobertura pode ser feita de várias formas e ter várias finalidades. Por exemplo, cobrir um ambiente, trazendo a esse ambiente proteção térmica e também acústica. Essa foto ela cumpriu esse objetivo, onde o cliente cobriu a área pretendida e ainda manteve o conforto térmico que ele pretendia trazer para aquela área. Mas se a preocupação da pessoa for cobrir uma área e assim manter claridade natural do ambiente, nós já temos outro modelo para que possa atender perfeitamente, onde o material utilizado proporciona ao ambiente conforto e claridade. Você observou nas fotografias? Eu te mostrei dois modelos com formas e finalidades diferenciadas. Mas também tem aquelas pessoas que de repente não têm nenhuma preocupação com esses aspectos que eu acabei de comentar com você. Então pode ser feito outro tipo de serviço, independente de ser com telhas pintadas ou não pintadas, proporcionando custo bem mais reduzido. Eu vou trazer para você alguns materiais para que vocês possam ter ideia de que tipo de material você tem disponível no mercado para fazer uma cobertura formada com estruturas metálicas, coberto com telha metálica. Pessoal, trouxe aqui para vocês um exemplo de quais são os materiais que nós temos disponíveis no mercado para a execução, de uma cobertura. Seja ela no processo de fabricação, instalação, aqui estão os materiais que nós temos a oportunidade de adquirir para estar executando uma cobertura. É bem verdade que aqui tem a menor parte de tudo aquilo que existe disponível no mercado para que a gente possa adquirir e estar executando um bom projeto. Então, a minha ideia é te dar pelo menos uma ideia do que você pode utilizar. Eu tenho certeza que, na medida que vocês forem se familiarizando com todos esses materiais, é bem verdade que vocês vão adquirir experiência e ao longo do tempo vocês vão talvez entender que outros materiais vão ser mais acessíveis para que vocês possam trazer isso para o projeto de vocês e vocês vão começar a mudar isso de uma forma muito natural. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é um pouco dos principais materiais que eu mais comercializo, que eu mais utilizo na minha linha de produção para fazer esses tipos de coberturas aí que vocês estão vendo, olha. Essas coberturas, na sua maioria das vezes, o material que eu utilizo
É esse tipo de material aí que vocês estão vendo, que eu estou apresentando para vocês aí. O resultado é esse daí, ó. Então é isso. Eu quero aqui fazer a apresentação para vocês e eu vou começar aqui pelos perfis de alumínio. Eu trouxe aqui para vocês verem o que é um perfil retangular de alumínio de 4 polegadas para 2 polegadas. Trouxe também para você um perfil de 3 para 1,5 polegadas. Trouxe também um de 2 para 1,5 polegadas. Eu trouxe também os perfis com seção quadradas. E esse aqui é um perfil quadrado de 3 polegadas. E aqui nós temos um quadrado de 2 polegadas. Tanto faz 2 polegadas nesse sentido quanto é isso. Ele forma um quadrado. Se vocês entenderem que o perfil de alumínio não atende aquele projeto que você está executando, você também tem a possibilidade de trazer ao teu projeto as estruturas metálicas em aço carbono. E aqui também trouxe para vocês alguns dos perfis que a gente mais comercializa. Trouxe pelo menos um tubo redondo e depois eu vou estar falando um pouco mais desses materiais todos. Eu vou estar falando um pouco mais disso de uma forma detalhada. Trouxe um tubo redondo de 3 polegadas. Aqui eu tenho um perfil quadrado de 70 milímetros. Tem um perfil quadrado aqui de 50 milímetros. Aqui eu trouxe para você um enrijecido de 4 polegadas. Esse aqui é um enrijecido de 4 por 40 milímetros. Existe também de 4 por 50. Esse aqui é por 40. Trouxe aqui para vocês também um perfil enrijecido de 3 por 40. E aqui nós temos um perfil U de 2 polegadas por 25. Esses perfis são os perfis que a gente mais comercializa no momento de estarmos produzindo as nossas estruturas metálicas que vai compor aí o nosso projeto para aquela cobertura metálica. Aproveitei também, trouxe para que vocês possam conhecer as telhas. Aqui estão as telhas naturais. Natural por quê? Porque não tem nenhum tratamento no aspecto térmico, conforme essa tem. Ela não tem nenhum tratamento. Ela é uma telha natural. Natural também na sua cor, porque não está pintada. Essa aqui é uma telha que já existe pintura. E qualquer uma dessas daqui, você pode trabalhar tanto natural como com tratamento da superfície com pintura. Seja ela pintura eletrostática, seja ela em qualquer tipo de pintura, é possível que você possa trazer isso para o seu projeto. E aqui, você está vendo aqui uma réplica aqui de uma telha trapezoidal. Esse tratamento de superfície é o tratamento Galvalume. É um dos tratamentos que eu mais gosto de trabalhar, porque eu entendo que o seu tempo de vida útil ele é bem mais prolongado do que uma telha galvanizada comum. Trouxe para vocês também as telhas onduladas. Então, tanto faz, no trapézio ou ondulada, pode compor o teu projeto. Eu quero dizer para você que fica muito bom e boa parte das coberturas montadas são executadas com esse tipo de material e fica muito bom. Trouxe para vocês também verem as telhas com tratamento termoacústico. Essa aqui é uma réplica de uma trapezoidal com tratamento termoacústico. O isolamento dessa daqui foi feito com poliuretano. Aproveitei e trouxe para vocês também
a trapezoidal com tratamento em isopor. É a telha chamada isotérmica. O isopor é muito conhecido como poliestireno. Então, tanto o poliestireno quanto o isopor, ele vai atender no aspecto térmico, porquanto a sua maior eficácia no aspecto térmico é o poliuretano, que por sua vez também acaba isolando de forma acústica. Isso aqui, o isopor, o poliestireno, no aspecto acústico, ele não tem uma boa captação, uma boa possibilidade de isolar o ambiente no aspecto acústico. Mas no aspecto térmico eles trabalham muito bem e cada um com uma eficácia diferenciada uma da outra. Tá bom? É isso aí que eu queria apresentar para vocês e depois eu vou estar falando de uma forma, vou estar apresentando cada material para vocês que vocês entendam em que circunstância eu utilizo isso. Então, aqui estão os perfis agora separadamente. Quero falar um pouquinho com vocês agora dos perfis de alumínio. Aqui são os perfis, conforme eu falei com vocês, os perfis que a gente mais utiliza nos nossos projetos. Que é o quadrado de 4 para 2, retangular, melhor dizendo, de 4 para 2, o retangular de 3 para 1,5, o retangular de 2 para 1,5, quadrado de 3 polegadas e o quadrado de 2 polegadas. Cara, aqui são os materiais que a gente entende que a gente mais comercializa justamente porque a gente vê que é o que se adequa melhor ao meu projeto. Quando eu disse para vocês que vai chegar um momento que vocês vão adquirir conhecimento e talvez vocês modifiquem isso no projeto de vocês, é porque de repente vocês vão encontrar outro tipo de perfil que se adequa melhor. Isso aí é um ponto de vista que você pode ter diferente do meu. Tá entendendo? Então você pode ter um ponto de vista diferenciado e entender que isso é melhor do teu projeto, cara, e não tem problema nenhum nesse detalhe. A ideia aqui é somente te dar uma ajuda nesse pontapé inicial aí para você poder desenvolver os teus projetos. Gosto muito de trabalhar com os perfis de alumínio, porque eu estou localizado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a área que eu costumo muito atuar é a área de maresia agressiva e a gente costuma utilizar mais o alumínio em relação aos perfis de ferro. Utilizamos perfis de ferro, sim, mas os perfis de alumínio eles são mais utilizados por estas questões que eu estou falando contigo, justamente para proteger a área de ações agressivas da natureza, que é a maresia agressiva na superfície aí dos perfis, porque a gente entende que os perfis ele segura mais tempo, ele dura mais tempo, principalmente porque a gente também trabalha com os perfis com tratamento em pintura eletrostática ou, alguns casos também, tem os perfis com tratamento anodizado. Está aqui uma réplica de que é um perfil anodizado e na maioria das vezes você vai encontrar o anodizado com várias tonalidades de bronze. Tá legal? E você vai poder definir aí o que vai ser melhor para o teu projeto. Mas o fato é que eu utilizo mais os perfis retangulares para as estruturas principais. Para as estruturas principais eu costumo utilizar mais os perfis retangulares. Então, para cada medida de cobertura, eu identifico qual vai ser o melhor perfil para me trabalhar na montagem da minha estrutura principais. E eu utilizo muitos perfis em seção quadrada ou tubular redondo na confecção das minhas colunas, porque eu entendo que as colunas na seção quadradinha
elas me dão um acabamento melhor, vai ficar bacana o meu projeto e por conta disso que eu tento trazer um diferencial do que é coluna para as estruturas principais. Por exemplo, deixa eu tentar te explicar aqui o que eu faço. Vamos brincar aqui rapidamente aqui com o desenho. Por exemplo, vou tentar fazer aqui para você, eu não sou muito bom em desenho, na verdade eu tenho dificuldade para expressar em desenho, mas talvez eu vou conseguir te explicar aqui o que eu quero dizer. Vamos entender que a gente tem uma residência e a gente vai fazer uma cobertura na frente de uma residência. Então, nós temos a altura para a instalação. Vou colocar aqui também uma janela para identificar melhor, uma porta, uma janela. Aqui nós temos a marcação de como seria aqui o terreno. Vou fazer também aqui um muro e a gente tem mais ou menos aqui uma analogia de que é o terreno e a residência para que você tenha uma ideia. E a cobertura, ela projetando para frente. Seria mais ou menos isso aqui. Ó, isso aqui é uma ideia da residência. A altura de colocação veio até aqui. Digamos que a coluna da laje para cima tem uma empena. Aqui eu botei uma janela. Essa aqui é a lateral da residência. Aqui é a parte frontal da residência. Vou colocar aqui também um portão. Rabisquei aqui também um portão para você ter mais ou menos uma ideia. A estrutura parte daqui para o muro. É isso que eu quero me referir, que é a estrutura principal. Isso que eu quero me referir. Aqui no muro, geralmente pode ser colocado uma coluna. Dessa forma, olha a coluna como é que ela pode ser instalada. Por dentro do muro, com a seção quadrada ou tubular. Ou também pode ser instalada em cima do muro. Deixa eu fazer mais um corte aqui, para que você tenha uma ideia. Se nós tivermos a altura da residência, um beiral, a empena, nós temos o piso, na frente do piso, o muro. O que eu quero dizer? A minha coluna pode ser colocada por dentro do muro ou em cima do muro. Essa é a minha estrutura principal. Aqui, ó, a coluna. Digamos que teria a terceira peça aqui com uma coluna aqui também. Pessoal, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, olha só. A estrutura principal, aqui é a altura, ó, do piso até aqui seria a altura de instalação da nossa cobertura. Então ela projeta daqui para frente, vindo até a direção do muro. O meu pilar, que é o que eu estou querendo dizer para você, que eu provoco uma estrutura na seção quadrada para dar um diferencial para a estrutura principal, que é essa daqui, olha. Essa também é a estrutura principal que vai ficar ao lado. E aqui a coluna que pode ser fixada por dentro do muro aqui, olha. Ou por cima do muro, se fosse por cima do muro ela seria aqui, olha. Um cotoquinho de coluna, um pedaço de coluna em cima do muro. Então você teria essa possibilidade ou essa. Mas a estrutura principal que eu quero dizer para você é essa daqui, ó. Essa estrutura principal eu formo com os retangulares. As colunas geralmente eu formo com os quadrados
e muitas das vezes também com a seção tubular redonda, vai depender do gosto do cliente. E é isso aqui que eu faço, ó. E depois, a partir disso, eu dou continuidade nas minhas estruturas. É mais ou menos isso aí que eu quero trazer para você aí, de como é que isso pode ser utilizado dentro dessas características aqui que eu estou dizendo para você. Isso pode ser utilizado, eu utilizo essa linha de raciocínio não somente nos perfis de alumínio, mas também nos perfis de aço carbono. Aqui estão, ó, os perfis de aço que eu quero me referir para vocês. É a mesma coisa, olha. Eu utilizo os perfis geralmente de seção quadrada para as colunas, ou melhor dizendo aqui, olha, os perfis de seção quadradas. E os demais perfis eu utilizo no aspecto estrutural, para montar toda a estrutura. É isso que eu quero dizer para você. Agora, pessoal, é importante lembrar que para os perfis de ferro, eu gosto de trabalhar com ele com os perfis fechados. O que eu quero dizer? Eu utilizo isso daqui para as colunas e para que esses perfis não fiquem abertos, eu costumo fechar. O perfil enrijecido ele é mais ou menos esse desenho aqui, olha. Então, eu faço a união de um perfil no outro, justamente para que ele fique fechado. O perfil enrijecido, ele é um perfil muito bom no aspecto estrutural. Então, quando eu dobro ele me dá a possibilidade da minha estrutura ficar fechada. Ela fechada, ela vai me dar um acabamento bem melhor e eu entendo que o meu projeto vai ficar melhor assim. Ou então, eu utilizo o perfil quadrado, dobrado, um em cima do outro, para que ele me dê um diferencial. Quando não de 3 polegadas, eu faço isso no de 2. Vai depender muito do tamanho da cobertura que a gente está fazendo. Ou então eu utilizo um outro perfil, que é o perfil de 100 para 50. Ele tem 100 milímetros nesse sentido e 50 milímetros nesse sentido. Eu geralmente utilizo esses perfis estruturais para fazer isso aqui que eu estou falando para você, que é a estrutura principal da cobertura, e as demais eu faço com os perfis quadrados. Então é essa linha de raciocínio que eu utilizo na hora de formar as minhas estruturas. Eu utilizo essa linha de raciocínio e tenho também um cuidado muito especial, que é no tratamento da superfície dos meus perfis. Eu costumo limpar ele bem limpinho. Depois disso tudo bem limpinho, bem beneficiado, eu entro com um processo de pintura anticorrosiva. Fazemos o processo de pintura anticorrosiva e depois a gente aplica a esse material a pintura em acabamento, que essa pintura, por sua vez, pode ser em esmalte sintético, pode ser também em poliéster ou em poliuretano. São diferenças que a gente traz na pintura, porque a gente entende que cada pintura dessa que eu acabei de falar para você é uma melhor do que a outra, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com perfil branco, né? Quando eu preciso fazer uma cobertura que ela tem um acabamento fino, uma cobertura pequena que precisa de um acabamento mais bacana, é muito comum que eu utilize em cima disso daqui, do aço carbono, a pintura em poliuretano, porque eu entendo que o poliuretano, o branco, ele vai ficar aquele branco por mais tempo em relação à pintura feita com esmalte sintético. Eu penso que o esmalte sintético, a tendência dele amarelar aquele branco acontece com muita rapidez. Já o poliuretano, ele já não acontece isso. Então eu procuro ter esse diferencial na hora de eu tratar
as minhas estruturas metálicas em aço carbono. Depois das minhas estruturas todas definidas, já tudo prontinha, chegou o momento de eu começar a trabalhar as telhas que vão cobrir essas estruturas que eu acabei de comentar com vocês. Então, eu já tinha falado com vocês, já tinha mostrado para vocês as telhas e eu estou voltando com elas aqui para explicar para vocês de como que nós podemos fazer com esse determinado material. Bom, é fato que quando eu já estou trabalhando o processo da telha, isso certamente já foi combinado com o cliente qual é o tipo de telha que nós vamos trazer para o nosso projeto, o cliente que vai definir qual é o tipo de telha que ele vai agregar esse projeto para essa cobertura que nós estamos falando para você. E trouxe aqui mais uma vez as telhas que tem disponíveis no mercado para que vocês possam cobrir essa cobertura de uma forma muito bacana. Conforme eu disse para vocês, as telhas galvanizadas, ela pode ter tratamento. Isso aqui é um pedaço de um material que está sem tratamento nenhum, mas na sua maioria das vezes eu gosto muito de trabalhar com a telha Galvalume com pintura eletrostática. Quando o cliente não define nenhum tipo de tratamento, a telha é instalada justamente dessa forma que está aqui. É muito comum a gente utilizar mais a trapezoidal do que a ondulada. Tem mais saída o trapézio em relação ao ondulado. O ondulado é muito comercializado numa estrutura para galpão, por exemplo, porque o ondulado tem possibilidade de curvatura. Dependendo dessa curvatura, é possível cobrir um galpão com telha ondulada, onde essa telha se adequa à estrutura de uma forma muito perfeita. Então está aqui as telhas que você pode trabalhar, e quando o cliente define que isso vai ser com pintura pintura eletrostática, eu trouxe aqui um pedaço de uma telha com pintura eletrostática para vocês verem como que ela fica. E fica a critério do cliente se o material vai ser com pintura ou vai ser sem pintura. E a gente apresenta para o cliente as propostas de acordo com aquilo que for melhor para ele. E, além dos materiais com as cores diferenciadas, também pode ser agregado a esse projeto a possibilidade das telhas ter tratamento térmico e acústico. E eu trouxe aqui para vocês verem o que é isso. A telha de isopor, ela proporciona um ambiente bem mais protegido no aspecto térmico. E essa telha, além de ter o tratamento com o isopor, que é o poliestireno, também pode ser agregado a esse material a pintura eletrostática. Outra possibilidade de cobrir esse projeto é com a telha termoacústica. Neste caso aqui, eu trouxe para você ver a telha trapézio com injeção de poliuretano. O poliuretano ele tem uma eficácia bem maior em relação ao poliestireno, que é o isopor. Na verdade, a gente pode considerar que essa telha aqui, ela de fato, ela protege o ambiente tanto no aspecto térmico quanto no aspecto acústico. Quando o poliestireno ele já não tem tanta eficácia proteger aquele mesmo ambiente no aspecto acústico. A eficácia dele está mais para o aspecto térmico. Então, são essas diferenças que existem de um material para o outro, e é só você definir aí aquilo que vai compor o seu projeto. É com esses tipos de materiais que a gente tem executado aí esses modelos de cobertura que vocês estão vendo aí, ó. A gente tem uma saída muito boa para esse tipo de material também, quando muitas das vezes é o cliente que já vem com um pedido definido do que ele quer. Muitas das vezes ele está auxiliado por um engenheiro, por um arquiteto,
onde o arquiteto ou então o engenheiro define o material que vai ser melhor para aquele projeto. Então, eu estou apresentando aqui para vocês de uma forma bem contundente o que pode cobrir essa estrutura metálica que nós acabamos de falar há poucos momentos. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, trazendo alguma expectativa, gerando algum resultado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.